Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Vamos pensar juntos sobre a passagem de Números, capítulo 20, versículo de 1 até 13, que conta aqui um relato, uma passagem muito difícil da vida de Moisés. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, esta é a Tua palavra e que através do poder do Teu Espírito Santo o Senhor fale conosco através dela, e nós te agradecemos por este acesso, te louvamos por tudo e pedimos que o Senhor nos capacite a cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nessa passagem a gente encontra um momento difícil na vida de Moisés, e eu queria pensar sobre aquela palavra que Jesus diz na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Esse era o objetivo de Deus nesse momento aqui, e era um momento difícil porque Moisés, no capítulo 11 de Números, já havia se estressado, já havia pedido até a morte para si mesmo, de tanto estresse que ele estava de cuidar do povo de Deus, que era muita gente. Em Números capítulo 1, versículo 46, fala que tinha 603.550 homens, de 20 anos para cima, que eram guerreiros, eram apropriados para as guerras. Aí a gente faz um cálculo, crianças, mulheres e pessoas que não eram adaptadas ou próprias para ir para a guerra. A gente chega em um número de por volta de 3 milhões de pessoas, segundo as estimativas de muitos estudiosos. Então, para Moisés era um trabalho muito grande. Hoje em dia nós temos cidades que não têm esse número de habitantes, e para os governantes já é uma dificuldade. Então a gente vê que Moisés estava debaixo de um estresse muito grande, estava debaixo de uma preocupação muito grande. O povo era difícil de tratar, sempre reclamando muito, porque considerava o Egito um lugar melhor, porque lá tinha frutas, lá tinha comidas agradáveis, e no deserto eles comiam somente o maná, que era o pão que nascia ali do chão, né? Junto com o orvalho ali, o pão que descia do céu, e o povo acabou reclamando bastante, a murmuração era constante, e Moisés estava bem cansado, estava bem estressado. Esse capítulo 20 é um capítulo bem difícil também, porque ele abre com a morte da irmã mais velha de Moisés, Miriam. Foi uma mulher importante porque foi relatada na Bíblia, e por uma cultura patriarcal, colocar o nome de uma mulher ali que é algo muito importante, e relatar também a morte dela também foi um fato marcante. Miriam morreu, e isso deve ter trazido muita dificuldade para Moisés, porque ela participou bastante da vida dele, desde o nascimento até momentos importantes, como a saída do Egito. Ela foi uma profetisa, cantora, e fez tantas coisas junto com Moisés. Então ele já estava triste pela perda da irmã também, e a gente vê que ele estava no deserto, levando o povo, 40 anos perambulando, caminhando ali para chegar na Terra Prometida, porque Deus disse que daquela geração ninguém entraria, só entraram, a gente sabe, Josué e Caleb, e os outros todos iriam perecer no deserto por ordem de Deus, por causa da rebeldia, por causa da murmuração, por causa da ingratidão, incredulidade, tantos pecados que o povo carregava ali. E também a gente vê que tinha a escassez, a falta de água, tinha tantos problemas ali no deserto, e tudo isso gerou uma revolta do povo contra Moisés e contra Arão. Eles foram muito atacados, muito acusados, muitas brigas aconteceram por causa disso. Tanto é que o lugar é conhecido como Meribá, da onde vem a palavra Meriva, que é até uma palavra conhecida aqui no português por causa de um automóvel, que significa briguento, contenda. Então o povo brigava com Moisés e tinha todo um problema muito grande para ele administrar. Então esse era o quadro daquele momento da vida de Moisés. E aí, a partir do versículo 6, Números capítulo 20,
versículo 6, Moisés, ele cai prostrado diante do Senhor, ele e o irmão dele, Arão, e caem em oração. Realmente foi uma atitude extremamente positiva, extremamente boa da parte de Moisés e Arão, orar num momento como aquele. Eles estavam sempre em oração, mas aquele momento foi muito especial porque eles caíram com o rosto em terra e Deus viu a aflição de Moisés e de Arão e apareceu a glória do Senhor naquele momento e veio um certo refrigério para Moisés e Arão, para eles ouvirem a voz de Deus, as orientações de Deus e procurar obedecer essas orientações. No versículo 7 e versículo 8, Números capítulo 20, aí Deus dá as ordens para Moisés e para Arão. Ele fala para os dois, basicamente 3 ordens. Pega o bordão, o cajado, ajunta o povo e fale para a rocha, para que da rocha saia água e acabe com a escassez, acabe com essa aridez, acabe com a sede que o povo está sofrendo e também os animais. Então foram 3 ordens. Pegue o cajado, ajunte o povo e fale a rocha. Essa ordem é muito interessante porque já na primeira ordem a gente vê algo bastante importante. Deus manda Moisés pegar o cajado que ele já havia feito tantas coisas, como por exemplo, lá em Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 7, esse cajado tinha virado serpente. Êxodo 14, Moisés ergueu a mão e abriu o mar vermelho com aquele cajado. Êxodo 17, versículo 6, ele feriu uma rocha e da rocha saiu água por ordem de Deus. Deus mandou ferir a rocha e saiu água. Então aquele cajado, ele tinha um certo aspecto especial na vida de Moisés. E Deus mandou pegar o cajado, porém mandou falar a rocha, não mandou bater, não mandou usar o cajado. É muito interessante essa primeira ordem. Ele mandou ajuntar o povo, toda a congregação, era muita gente, e mandou na frente do povo falar para a rocha, e da rocha iria sair água, e assim seria santificado o nome do Senhor diante de todo o povo, diante de toda a congregação. 3 ordens básicas a gente encontra aí no versículos 7 e 8 desse contexto. É interessante que Deus ele relembra a autoridade de Moisés, porque esse cajado ele tinha uma certa autoridade, e também o de Arão, que floresceu, e tem todo um contexto. Arão também usou o cajado para fazer os milagres ali das pragas do Egito. Algumas pragas foram também iniciadas com o levantar da mão e o cajado levantado ali. Então a gente vê que o povo viu que Deus estava mostrando a autoridade ali que Moisés tinha como representante de Deus. Lá em Êxodo 4,16 fala que Moisés era como se fosse a figura de Deus para o povo e Arão é como se fosse a boca que falava as palavras de Deus, porque Moisés ele não queria falar, ele tinha conversado com Deus ali e Deus falou para Arão ir sempre junto com Moisés. Então Deus relembra a autoridade deles ali e na frente do povo, e ele iria ser glorificado, santificado. Esse era o objetivo de Deus. E a gente vê uma questão importante nessa rocha, que essa rocha ela é uma figura de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 4, a gente vê que a rocha ela simbolizava Cristo, que dava a água para matar a sede. E também a figura do maná, que era o pão que veio do céu. A gente vê também uma figura de Cristo que mata essa fome durante a peregrinação da vida, no nosso caso aqui. E essa figura eram símbolos ali no Velho Testamento durante a peregrinação até a Terra Prometida. Aí no versículo 9 a gente vê que Moisés e Arão obedecem à palavra de Deus. Eles pegam o cajado e também reúnem o povo, eles ajuntam o povo para poder fazer esse milagre e santificar o nome de Deus. Porém algo dá errado. Moisés ele resolve falar
em vez de falar para a rocha, ele fala para o povo. E ele fala algo como um desabafo, ele não reflete no que ele falou. A gente vai ver lá em Salmo 106, 32 e 33, que por causa do povo, Moisés falou irrefletidamente. E isso trouxe muitos problemas, aliás, um problema básico para ele. Que esse problema foi muito grande, que não entrou na Terra Prometida. Conduziu o povo durante todo esse tempo, viu de longe e não colocou os pés lá. Realmente foi algo muito difícil. Ele chamou o povo de rebeldes. Não foi essa a ordem de Deus. E também ele não santificou o nome de Deus porque ele disse: por acaso, porventura, nós podemos fazer sair água dessa pedra? Ele disse dessa maneira: faremos sair água dessa pedra? Foi algo muito ruim. Trouxe o foco para ele e para Arão. Não trouxe o foco para Deus. E isso gerou uma situação difícil, que o nome de Deus não foi glorificado. Então, por causa desse pecado, Moisés e Arão receberam uma sentença de Deus. Porém, mesmo assim, nessa situação, Deus matou a sede do povo, matou a sede dos animais. Deus foi santificado, ele acabou sendo santificado, porque o versículo 13 fala que Deus foi santificado no povo através dessa bondade dele, porém, não da maneira que foi ordenada, né? Aí no versículo 12, Deus ele fala para Moisés e para Arão: vocês dois não vão entrar na terra prometida. Foi um golpe muito duro na fé e na peregrinação desses dois heróis da fé. E Deus falou assim: vocês não creram no que eu falei. Era só falar para a pedra que ia sair água. Talvez Moisés ainda pensasse que o cajado fosse aquele poder que fosse tirar a água da rocha. Talvez outras situações, tem tantas situações que poderiam ser, mas era simples, era falar para a rocha. Não era chamar o povo de rebelde, não era dizer, por acaso nós faremos. Então foi algo que Deus ele falou: porque vocês não creram, vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês não santificaram o meu nome. Vocês não glorificaram o meu nome. Versículo 13 fala que o povo brigou com o Senhor. O povo contendeu com o Senhor. E, na verdade, o povo brigou com Moisés. Mas como Moisés era o representante de Deus, tinha a autoridade que Deus deu para ele, era como se o povo estivesse brigando com o próprio Deus. Tal era a autoridade de Moisés. Isso é algo muito importante. E o Senhor foi glorificado, foi santificado naquele dia através da água que matou a sede. A ordem dada para Moisés era para ele atender o povo e matar a sede do povo, matar a sede dos animais. Era para Deus ser glorificado. Mas o estado de estresse que Moisés estava, toda aquela situação, ele se deixou levar por aqueles problemas que são grandes, muito grandes, e aí ele irrefletidamente cometeu esse pecado, desobedeceu ao Senhor, e houve essa consequência para ele e para Arão. Então aí a gente pode tirar algumas lições. Refletir antes da gente tomar as nossas decisões com auxílio do Espírito de Deus. Reflita no que Deus tem para você, no que Deus tem para a obra dele através da sua vida, e que você, na dependência do Espírito Santo, tome uma decisão, não pelas emoções, mas pela dependência do Espírito de Deus. É importante a gente obedecer o que Deus tem a dizer. É importante obedecer às ordens que Deus dá para a gente, e como diz o Salmo 119, versículo 4, para a gente cumprir ali fielmente o que Deus nos manda. E, como a gente falou no início, é importante a gente glorificar o nome de Deus, como em 1 Coríntios fala, quer a gente coma, quer a gente beba, quer faça qualquer outra coisa, que a gente faça tudo para a glória de Deus. Assim a gente vai errando menos, assim a gente vai pecando menos e vai se livrando dessas amarras emocionais, sentimentais, tantas coisas que podem atrapalhar na hora de obedecer a Deus. Então, fazendo tudo para a glória de Deus, a gente tem chances de acertar e santificar o nome do nosso Senhor.
E por último, quero lembrar aquele Salmo 115 que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória. Salmo 115, versículo 1. A glória não era para Moisés, a glória não era para Arão, a glória não era para os efeitos que aquele cajado tinha, a glória não era nada daquilo. A glória sempre tem que ser de Deus. Hoje nós sabemos que a glória sempre tem que ser do Senhor Jesus Cristo, que era representado como a rocha, a água que saiu ali naquele momento. Então a gente também não deve buscar glória para as nossas capacidades, para as nossas habilidades. Moisés tinha muitas capacidades, muitas habilidades, tinha uma comunhão com Deus muito especial. Então pode ser que ele tenha se inclinado para esse lado e um momento muito ruim da vida dele, aí ele se deixou levar por aquele estresse, por aquele momento difícil e caiu nessa desobediência que custou para ele algo tão precioso, algo tão aguardado, algo que ele queria tanto, que era ver, que era pisar, que era desfrutar da terra prometida, a qual ele levou o povo, enfrentou tantas dificuldades para conduzir o povo até lá, e foi realmente algo muito duro, muito difícil para ele. Mas é isso que eu gostaria de pensar com vocês, para que a gente pense sempre, para que a gente busque sempre santificar o nome do Senhor, como diz na oração que Jesus nos ensinou: santificado seja o teu nome. É algo muito importante, é logo a abertura da oração, é algo extremamente importante, porque é a primeira frase que Jesus já diz ali na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te conduza e que você realmente encontre em Jesus Cristo o amor, encontre a paz, encontre realmente o perdão, encontre a grande salvação que existe para você. Deus abençoe você, um forte abraço.